A reputação é um exercício de constância. É com essa frase que a gente recebe hoje a nossa convidada especialíssima, Fernanda Nascimento. É escritora, empreendedora, especialista em marketing digital em B2B, fundadora da Stratlab. Muito obrigada pela honra de te receber no Miranelas. Meu Deus, é um orgulho estar aqui. Estou super contente de estar com vocês. Duas Obrigada, empreendedoras que eu Fê. admiro, que fazem diferença nos negócios de vocês e que têm uma reputação altíssima. Pois é, vamos começar. Começa contando pra gente. Eu adorei essa frase. A reputação é um exercício de constância. Fala Você pra sabe gente. por que eu gosto dessa frase? Porque né, no mundo corporativo, acho que cada vez mais a gente entende que as nossas carreiras precisam ser mais longevas, os nossos negócios precisam ir mais longe. E a gente vem vivendo um tempo de competitividade insano, né? Acho Total. que ninguém está super confortável no lugar em que está, mesmo quando a gente tem negócios, né, que tem mais de 15, de 20 anos, a gente precisa o tempo todo se renovar. Sim. E o comportamento do consumidor, ele muda muito mais rapidamente hoje do que ele mudava no passado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de gerações, e são gerações de consumidores, né? Que nós, com as nossas empresas, atendemos, elas duravam, assim, a geração X, ela tem um tempo de duração maior do que tem a Y, do que tem a Z, agora a gente tem... Né, já tem gente crescida na alfa, esse ano começaram os B, e os últimos estudos vêm mostrando que, inclusive, entre a Z e a alfa, a gente tem uma geração que eles chamam de alfa, que ela tem um comportamento diferente, que ela não é nem tão Z, nem tão alfa. Então, olha só como esses ciclos de comportamento de consumo, eles Estão mais estão mais, complexos, né? mais curtos, a gente precisa se preparar melhor. E eu acho que, principalmente a partir da pandemia, a gente entendeu que dentro dessas organizações que a gente cuida, sejam elas pequenas, médias ou grandes, o papel das pessoas que fazem parte dessas organizações, né, e a reputação que elas têm é absolutamente junto e misturado com a reputação das marcas e das empresas, né? Perfeito. Só que a reputação, ela não é um jogo de um dia, né? A gente ir lá aparecer num podcast, ou a gente fazer um palco, ou a gente ir para o cliente, conversar com ele, ou produzir um conteúdo e sumir. Sim. Né? Então, quanto mais a gente tiver constância no nosso exercício de presença, de uma presença, obviamente, estratégica, vai ser melhor para as nossas carreiras e para os nossos negócios. E quanto maior for a reputação dos nossos negócios, mais eles têm longevidade. Então, amarrando aqui o ciclo que eu contei, Entendi, né? perfeito. Então, eu acho que esse é o jogo que eu tenho jogado todos os dias para mim, para minha empresa, para as pessoas que fazem parte da minha empresa e para os meus clientes, né? E a gente pode dizer que esse é um jogo infinito? Ele é um jogo que ele dura o tempo que você quiser ter presença, né? E que você quiser ter visibilidade, que você quer que a sua reputação ela tenha, enfim, duração. Agora, veja, quando a gente fala de sucessão, aí, obviamente, eu também preciso fazer a sucessão da reputação, né? Então, Sim. os novos executivos da empresa, os novos líderes, eles também precisam de um fortalecimento para que eles possam fazer um trabalho de transição, né? Que ele seja fluido, que ele seja muito leve, né? E para que a gente não se perca no meio do caminho. Claro que a gente tem adaptações exatamente por causa das mudanças de comportamento, né? Então, imagina, um pai tem uma reputação que ela é calcada em valores que alguns deles vão ser transmitidos para a reputação do filho, porque o filho carrega esses valores. Alguns vão ser diferentes, porque, né, porque esse filho também vai se renovar, né? Sim. E mesmo que não seja uma empresa familiar, o mesmo acontece quando você tem a troca de um CEO, a troca de um diretor, né, a troca de um gerente, e assim sucessivamente. Você me fez lembrar da Renata Vichy, né, da Copenhague. Ela assumiu a Copenhagen e ela conta que ela quis manter algumas coisas como a tradicionalidade do negócio,
Mas a partir da geração dela, então dessa inovação, ela também trouxe muita coisa nova. Então, por exemplo, ela abriu as franquias, as redes de franquias, ela fez as collabs, e isso fez a Copenhague crescer, sei lá quantas vezes. Então, faz muito sentido isso que você está dizendo. E aí, como que a gente conecta, então, Fê, a pessoa, então a reputação da pessoa está intimamente ligada à reputação da empresa? Ah, absolutamente, principalmente porque se a gente for olhar para o movimento digital, né, a gente tem movimentos diferentes ao longo do tempo, e então a gente teve um período em que só as marcas falavam através dos seus sites. Depois, né, a gente passou a se comunicar respondendo, ou podia mandar mensagem para a marca, mas assim, essa comunicação era entre o consumidor e a própria marca. Depois a gente teve, então, as pessoas começando a dar sua opinião nos fóruns, né, de reclamação, ou nas comunidades de apoiadores, de fãs de marca. E aí a gente teve as redes sociais, em que cada consumidor também é produtor de conteúdo. E aí, quando a gente assume o papel de produtor de conteúdo, que a gente brinca, né? Que todo mundo é produtor de conteúdo, nem que seja dentro do grupo da família. Mas a gente está distribuindo nossas ideias, nossos valores, nossas opiniões. Sim. O tempo inteiro. Tanto é que a gente tem atritos até mesmo no grupo da família. Eu nem tô mais no grupo da família, inclusive. A gente, de vez em quando, né, quando a coisa começa a ficar difícil, a gente retoma algumas regras dentro do... Olha, a gente pode combinar de não falar sobre esse determinados assuntos, né? E, enfim, e quando a gente passa a ser produtor de conteúdo e distribuir a nossa visão, os nossos valores, né, para as comunidades, né, e principalmente abertamente, as pessoas passam, então, a acreditar mais na opinião que alguém tem sobre uma marca do que quando a marca faz uma propaganda dela mesma. Porque a marca, a gente tem um viés, né? Super. E se a gente for olhar, não vou falar de marcas aqui, nem de campanhas publicitárias, mas quantas campanhas publicitárias não falaram exatamente, elas enfeitaram, né, douraram a pílula para ser muito bacana, mas na verdade não era aquilo que o produto entregava. Então, a gente ficou meio refrativo a essa comunicação publicitária, muito mais disposto ao conteúdo, principalmente conteúdo educativo, conteúdo que é provocativo, cheio de humor, mas enfim, que ele não conte coisas, que ele não fale de coisas que não são reais. E eu acredito, obviamente, mais nos consumidores do que, né, nos produtos hoje em dia. Então, tanto é que quando uma marca... É tão engraçado que, às vezes, a gente conversa com os times de atendimento ao cliente, eles falam assim, olha, mas esse consumidor está sendo injusto com a gente. Aí eu falo, olha, mas em quem que os colegas dele vão acreditar? Né? Na gente, enquanto marca, ou nele, enquanto consumidor. Porque, na verdade, ele tem certeza que muitas vezes ele tem certeza que está certo. E aqui fala que só 2% das pessoas que estão reclamando e sabem que elas não estão cheias de razão, só 2% delas têm consciência. Nossa, as outras 98% elas acham que estão certas. Que interessante esse dado, né? Então é por isso que a gente fortalece os times. E talvez, né? Eu não sei, né? Mas estou pensando aqui. Talvez a marca esteja até errada de vender para aquele cliente. Porque se ele tem certeza que está certo, talvez ele não é o seu público-alvo. Isso é uma excelente reflexão, inclusive, né? Porque será que eu estou vendendo para a pessoa certa, né? Será que eu tenho mais chances de entregar, né, o valor que eu posso entregar para alguém que não reconhece? E reputação é reconhecimento. Sim. Né? Porque, na verdade, não é quem eu falo que eu sou, mas é como o outro percebe. Me vê. Né? E tá amarrado aí com essa coisa do exercício de constância, porque Muito ele bom. é de todo dia. Obviamente, a gente pode fazer ajustes finos, né? Sim. Falar assim, olha, eu pensava desse jeito, mas agora eu não penso mais. A gente teve ótimos exemplos agora, por exemplo, no Oscar, quando teve toda a confusão com... quando a Fernanda Torres, né, perceberam que, enfim, deflagraram que ela fez papéis que eles não combinavam tanto com as políticas que a gente tem hoje, né, e principalmente com as de diversidade, inclusão, enfim. E
E ela se retratou. Você vê, é um ajuste necessário para manutenção de uma reputação. E ok. E tudo né? bem. E que Às vezes eventualmente não tá vai mais nesse caso precisar todo, até né? também de desse ajuste, né? Ele vem acompanhado do momento em que a gente tá, porque às vezes, há anos atrás, esse ajuste não fosse necessário, né? Então, Exatamente. aí a gente volta naquela questão das gerações, né? Então, se adaptar também a esse público novo que está chegando e as gerações novas que vão consumir de uma forma diferente e que vão dar um conceito diferente para o produto, para o serviço que eles estão consumindo, né? Nossa, totalmente. Super bem colocado, Dani. A gente fala que é o ajuste ao zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. O que tem valor hoje, né? O que tá valendo hoje? Porque isso é muito relevante, né? Quando a gente fala de profissionais, de gestores, de líderes, você precisa se adaptar. Não adianta a gente lutar contra o que agora faz parte, né, da realidade e do que as pessoas consideram que é o melhor. Então, Sim. se a gente lembra, né, dos nossos pais na nossa época de adolescência, que eles achavam ruim, né, ruins os cantores, as bandas, as músicas. Eu sempre falo assim, meu pai achava Legião Urbana muito ruim e hoje é um Imagina. clássico, É. né? Então, olha só o que vai ser clássico Deus no me livre. futuro. Mas a gente não possível. vai fugir disso. Então, é muito... esse ajuste, ele é importante para que a gente tenha os melhores resultados, não só reputacionais, mas também quando a gente fala do que eu posso tirar melhor de cada geração, né? Assim, como que eu faço com que o Z, por exemplo, né? Eles são famosos, as pessoas são famosos porque eles não querem assumir papéis de liderança, porque eles não querem, né? Porque eles são Tem muita arredios. responsabilidade. Mas eles têm um jeito novo, diferente. Então, se você promove, por exemplo, a cocriação com eles, ao invés de você dar ordem, você faz com que eles te ajudem a cocriar as estratégias, as iniciativas, os produtos, os serviços, eles embarcam com um comprometimento, né, que ele é super sensacional. Então, na verdade, é isso. É observar o que a gente tem, né? E fazer as adaptações, que não são fáceis, mas são necessárias. Ô, Fê, falando um pouco ainda sobre reputação, como é que é possível reconstruir a reputação de uma marca depois de uma crise, de algum evento que realmente estragou essa reputação diante do público dela, enfim. Hoje em dia, né, com redes sociais, a gente vê muito essa cultura do cancelamento, marcas que eventualmente abraçam uma causa e um outro grupo vai lá e eu quero acabar com essa marca. Então, como que funciona também essa parte de você reestruturar a imagem perante o público, né, para melhorar essa reputação que eventualmente foi estragada ali? O primeiro passo é a resiliência, né? Você tem que aceitar. Não adianta a gente lutar contra. Sim. De novo, a percepção da audiência, ela é muito mais forte, às vezes, do que o seu senso de justiça. É justo, é injusto. Mas foi por isso. Mas eu tinha um motivo. Mas você tem uma percepção que ela não é favorável. Então, o primeiro passo é esse, assim, então a gente assume, olha, fizemos, né? Uma autorresponsabilidade Autorresponsabilidade, se compromete com a mudança, né? Alinhada aos valores que são exigidos pela sua audiência, monta um plano de ação e executa, né? Às vezes é rápido, às vezes nem tanto. Às vezes a sua reputação é manchada para um grupo específico, mas ela não se mancha para um outro grupo que, por exemplo, compreende melhor os motivos. Então, eu acho que é isso, é a gente dar luz ao que precisa de luz, né? Boa. Monta o seu plano de ação, assume o erro, monta o seu plano estratégico, apresenta esse plano, fala, olha, tenho aqui um plano e vou executar. Executa, né? Importante executar, né? Quem fez mede isso? mês a mês. Mas você sabe o caso da Budweiser? Não sei se eu sei. Fala que às vezes pode ser que eu saiba. A Budweiser é muito grande, principalmente nos Estados Unidos, e ela é super tradicional e tudo, e eles colocaram uma foto de uma pessoa trans. Só que os caminhoneiros que tomavam Budweiser cancelaram. E aí foi uma marca que perdeu, sei lá,
bilhões, eu não sei quanto, se é milhões, se é bilhões, mas perdeu muito dinheiro porque os consumidores que eram os consumidores mesmo daquela marca, e aí aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, estou só dizendo do consumidor dele, né? Pararam de comprar, porque não fazia sentido. E aí agora a Budweiser voltou, não sei se você viu isso, esse movimento. Eles voltaram com uma propaganda, enfim, uma campanha daquele cara mesmo, no Roots, do posto de gasolina, do cowboy ali, do texano, enfim. E aí tá retomando essa imagem. Então, nesse caso, foi um erro, e aí faz super sentido o que você falou. Eles reconheceram, tiveram, né, erramos mesmo aqui, vamos fazer de novo, reconstruir a nossa reputação aqui. Ou você direciona, então, para um novo público. Sim. Não estou falando que é o caso da Budweiser, mas você Sim. também pode fazer isso, né? Você pode. rompe com aquele público. Você fala, não, mas agora eu quero mesmo. Para mim é importante isso, mesmo, custe o que custar. Eu quero esse novo posicionamento, porque eu também tenho novos valores, porque para mim isso é importante. Sim. Porque eu quero abraçar. E tudo né? bem. E aí a gente segue e vai fazer um trabalho de construção, que talvez não tenha o mesmo tamanho de retorno financeiro, mas que vai ter retorno financeiro se você faz um trabalho bem direcionado. Porque eu acho que se eles tivessem assumido a bronca, falar assim, não, eu vou bancar. Né? Tá bom, você, consumidor, pode achar que eu errei, mas eu vou bancar. Talvez ele tivesse conquistado um público enorme, LGBTQIA+, né? Sim. Enfim, e a gente não sabe qual Não seria o resultado, mas também é uma das opções, né? Sim. Se for estrategicamente pensado, é genial. Sim. Né? É verdade. Pode ser. Mas aí me fez lembrar de outra, assim, também. A Ferrari, não sei se você viu um caso recente da Ferrari. Um MC, eu não conheço esses MCs, mas um MC comprou uma Ferrari e a Ferrari fez... Eu não sei se chegou a devolver, foi tipo essa semana, assim. A Ferrari ligou para quem vendeu para ele, falou, olha, você não pode vender para esse tipo de pessoa. Ele tinha comprado usada, né? Era uma Ferrari puro sangue. E como que fica isso? Porque até que ponto a Ferrari pode escolher os seus clientes? Eu enquanto empresária, entendo que eu posso escolher meus clientes. Senão eu vou ser escolhida por eles, eu não quero ser escolhida, então eu posso escolher. Mas até que ponto, sabe, qual o limite dessa reputação? Porque realmente a Ferrari não tem a ver com o estilo de vida de um MC, mas aí você pedir para devolver o carro, colocar lá na blacklist que eles chamam, como lidar com isso? De novo, sem julgamento de valores, Sim. Isso é um plano estratégico. Então, acho que você tem que fazer o cálculo de qual é o tamanho do seu mercado dentro desse nicho de alto luxo, né? Qual é primeiro, não só... Acho que não é nem só uma questão de rentabilidade, porque a rentabilidade vai ser boa em qualquer um dos nichos, Sim. mas assim, você fala, olha, quanto que eu tenho de tamanho aqui e quanto que eu perco se essa pessoa deixa de se sentir representada, porque eu tenho, né, um público diferente, com um estereótipo, um perfil diferente, usando o mesmo produto que eu uso, né? Então, eu entendo que isso foi calculado, né? E aí eles falaram, olha, se esse cantor, ele ele de fato ele for o modelinho Ferrari, isso me prejudica. Acho que eles não passaram no Brasil, né? Não, isso foi no Brasil. Isso foi no Brasil. Mas o que tem de gente aqui que também não se encaixa no estereótipo, exato, né? Mas Brasil, eu acho que aí foi pra rede social. Eu entendo. Mas é porque eu tinha que fazer a piada. Não, porque a gente vê, né? Se parar pra tanta vir gente aqui, acelerando o Ferrari por aí, com que você olha e fala certeza. assim, oi, né? Exatamente. Mas sim, eu acho que é uma coisa bastante calculada. Eu vou falar pra você que eu não sou uma pessoa, longe de mim ser arrogante, mas, por exemplo, eu cuido de perfis de executivos. E se é um executivo que quer que a gente fale, que a gente escreva, a gente faz isso em ghostwriting, e é justamente para que eles tenham reputação alta dentro dos mercados que eles atuam. Mas se essa pessoa, para isso, eu precisar falar de valores que ferem os meus valores, eu não atendo. Sim. Porque se por algum motivo vaza que a pessoa que escreve, né, que a empresa que escreve,
sobre aquele conteúdo que Sim. não combina com o que eu acredito, né? Que não Sim. combina com o que para mim é muito relevante, isso também mancha a minha reputação. Claro. Então, olha, a gente agradece, né? Honrado que você confia no meu trabalho, mas eu acho que a gente tem um conflito Sim. de... E até né? porque também, imagino eu, que fique até difícil para você entregar aquilo, né? Porque não é o que você acredita. Então, como é que você vai falar daquilo que não é exatamente o que você acredita, né? E tem público para tudo, senão a gente Sim. não seria um Exato. país, Sim. um mundo, né? Tão polarizado, né? A Sim. gente tem um mundo muito polarizado, tanto é que é 50-50 tudo, né? Uhum. E então, é claro que a minha reputação, qualquer que ela seja, ela pode ter muita... ela pode reverberar muito fortemente dentro de diferentes grupos. Eu posso fazer essa mudança, né? Sim. Mas aí o que eu acho que o que é mais importante dentro desse jogo é a gente entender para quem que a gente quer, então, passar essa imagem. Mais que isso, quem que eu quero que me reconheça? Sim. Porque aí eu compreendendo quem eu quero que me reconheça, eu consigo montar um plano estratégico. Não para que eu seja uma pessoa falsa, ou para que eu fale de assuntos que, na verdade, eu não sustento. Mas para eu entender como essa pessoa consome conteúdo, né? Porque a gente faz isso através de conteúdo. Sim. Seja palestra, seja vídeo, seja texto longo, texto curto, publicado no jornal ou publicado nas redes sociais, Podcast. ou mesmo no WhatsApp, no podcast. Então, eu preciso entender como essa pessoa consome conteúdo. Sim. Qual é a mensagem que faz com que ela reconheça os valores que eu tenho? Uhum. Porque também não adianta eu falar o que eu acho que é bom para mim. Nem tudo que é bom para mim é bom para o outro. A gente traz um Perfeito. comportamento ao longo do tempo, e eu acho que todo mundo que tem mais de 30 anos já escutou essa frase que eu vou falar, que a gente sempre fala assim, eu faço para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. E não funciona assim quando você tem 5 gerações atuando no mesmo espaço. Exatamente. Né? Porque a gente é diferente demais. Então, hoje, a gente entende o que o outro deseja, como ele reconhece, né? O valor de um texto, como ele reconhece... como ele faz a associação do que eu entrego para o que ele consome, Sim. do que eu soluciono para a dor que ele tem, e aí eu tenho que amarrar isso de uma maneira inteligente para que ele então possa ler meu conteúdo, assistir minha palestra, escutar meu podcast, enfim, ou até mesmo meu livro, e falar assim, puxa, olha só, isso que para mim é tão importante tem ali. Isso que eu não sei resolver, a Débora sabe. Parece, tem um caminho aqui. A Dani falou um negócio inteligente que me acendeu uma luz aqui. Olha, eu acho que o que ela falou faz sentido para isso que eu não estou conseguindo, né, digerir ou não estou conseguindo resolver. Então, e aí sim eu faço reconhecimento de que, poxa, quando a pessoa acha que tem alguma coisa ali que para ela é relevante, eu gerei valor. E se eu gero valor, eu influencio. Perfeito. Falamos juntas. Nossa, que Achei demais aula. isso. Isso sempre acontece. É, a gente gente, falar muita sinergia. junto, muita sinergia, muita mesmo. Não, a gente falar junto, a gente ir com a mesma roupa. Mesma cor. Ô Fê, falando ainda um pouco sobre essa parte mais estratégica, né, de posicionamento, o que você enxerga que hoje as marcas têm feito, especialmente, né, falando muito de rede social, né, que tem surtido mais efeito nesse sentido de trazer para perto o público que elas querem atingir? Porque a gente, né, acaba vendo isso muito e acredito eu que é necessário ter esse cuidado, né, de quem é que você quer atingir com aquilo. Porque senão ou você acaba falando com muita gente e ninguém se identifica, ou você fala com a pessoa errada que também não vai, né, se atrair pelo seu produto e pelo seu serviço. Então, o que uma marca precisa fazer para se conectar com o público que ela quer falar, para quem ela quer realmente falar? Olha, que pergunta boa, Dani, porque acho que você trouxe uma questão bem interessante aqui, que é a da métrica de vaidade contra a métrica de resultado. Às vezes, muito like não quer dizer Exato. nada. Aliás, quando você trabalha, por exemplo, com vendas complexas, muito like não quer dizer nada. Quando você trabalha com produtos digitais, por exemplo, em que você tem um ticket menor, né, que o
produto é mais barato, aí é mais fácil. Você tem mais oportunidade quando você faz ações, né, de atração de muita gente, porque aí você consegue nutrir, qualificar e levar para conversão essa pessoa, né? Esses monte de gente para falar com um pouquinho. Mas quando a gente fala de venda complexa, não. Para você fazer uma venda, muitas vezes você precisa falar só com 3 pessoas, né? Não preciso de 1000 pessoas para 3 pessoas, né? E a métrica de vaidade, ela é muito tentadora. Né? Eu sempre brinco que eu agradeço a Deus que a internet entrou na minha vida depois dos 40 anos. Se fosse com 20, eu não teria maturidade para sustentar. Porque a gente se ilude. E não quer dizer fama, né? Não quer dizer sucesso, resultado nos negócios, né? Uma outra coisa que a gente fala bastante também, que é, né, resultado, like, ele é mais ou menos como você ser rico no banco imobiliário, sabe? Dinheirinho não é de verdade ali, né? E então, eu acho que para uma marca entender claramente qual é esse conteúdo, qual é essa maneira de conversar com o cliente que vai fazer com que ela chegue nos resultados de negócio. Primeiro, ela precisa saber muito bem o que ela quer do negócio. O que é resultado para você? Porque às vezes você vende muito com uma rentabilidade muito baixa, ao invés de você ganhar dinheiro, você perde. Sim. Né? Aí... Bobear dá até prejuízo. Então, é muito importante que todo plano de comunicação seja subordinado ao plano de negócio. E, gente, tô falando aqui, vou até olhar para cá. Tô falando com duas especialíssimas, né, em gestão de negócios. Então, não tenho nem esse direito. Depois, você precisa entender quem é o público que vai te levar para esse resultado. E aí, você só vai conseguir atrair a atenção desse público e fazer o caminho, né, no funil de vendas para conversão que funcione se você humanizar essa relação. Sim. E aí eu gosto muito de falar de humanização, principalmente porque a gente está num momento de IA generativa muito forte, todo mundo achando que a IA vai resolver nossa vida, Sim. né? E não é bem isso. A IA, o Gartner fala que a IA, ela consegue fazer 2 coisas muito relevantes para os negócios. Ela pode otimizar o dia a dia ou ela pode construir o futuro. E a gente tem otimizado o dia a dia. Mas quando a gente fala de otimizar o dia a dia, não é fazer a IA escrever por mim. É a IA me ajudar a organizar a informação para que eu possa escrever melhor. Quando eu falo que a IA tem que... né, que eu falo assim, vou fazer um vídeo. Não é necessariamente a IA me substituir, né? Mas ela conseguir, por exemplo, refinar o trabalho que eu fiz humanamente, né? Sim. E o que a gente tem percebido nos resultados, principalmente de postagem de conteúdo, é que a gente teve um aumento muito significativo de conteúdo nas redes, com uma queda inversamente proporcional dos resultados. Então, eu tive um aumento muito forte de produção de conteúdo, vídeo, texto, imagem, enfim, nas redes. E a gente teve uma queda brutal no engajamento. Então, não o cérebro, mesmo que... Não preciso de uma ferramenta que detecte para mim a IA. O cérebro da gente se interessa menos por tudo que é gerado por inteligência artificial, naturalmente. A gente engaja com autenticidade. A gente engaja com o que tem significado. A gente engaja com o que a gente reconhece. Então, o executivo, o gestor, o dono, o líder, que quiser fazer, o profissional, não precisa nem ser líder, mas que quiser fazer resultado nos seus negócios, ele precisa entender o que o outro quer escutar, né? Como é que ele consome a informação. Ele tem que entender se ele tem esse valor de entrega, e aí ele tem que fazer essa entrega da maneira mais autêntica possível. Porque a gente nunca quis tanta humanidade quanto a gente quer hoje. E os dados, eles são sensacionais para entregar para a gente essa informação. O que o outro quer escutar, Sim. né? O que faz sentido para o outro, o que para ele é valor. Os dados estão aí para isso, a inteligência artificial organiza toda essa informação de uma maneira linda. Sim. Mas é o que a gente tem dentro da gente, da nossa experiência, né? Do nosso jeito de ser, do que a gente acredita, do que para a gente faz sentido, que a gente tem que entregar essa informação para que ele, então, né, meu cliente reconheça. Sim. Muito bom. Nossa Senhora! Uma aula aqui, gente. Vocês pegaram? Cê volta, pega papel e caneta, anota tudo, porque aqui tem muito conteúdo, tem ouro.
Fê, passou muito rápido, mas foi Passou. uma delícia. Muito rápido. Ai, Já eu achei tão falaram bom. ali. Obrigada. Depois você volta mais pra falar mais com a gente, que tem muito conteúdo aí. Não, e a gente vai ter muitos outros papos Nós temos on que e arrancar. offline. É Com isso aí. certeza, com certeza. Foi uma delícia te receber. Pra gente finalizar aqui, conta pra gente uma música e um livro que te inspiram, que são importantes pra você. Então, eu vou começar com o livro, porque ele vem na mesma sequência lógica, né, Tá do que a gente estava bom. conversando, que é um livro que eu sou coautora, que ele chama Thought Leadership, Muito Além da Influência, que ele mostra como a nossa presença, né, e como quando a gente compartilha a experiência da gente, a gente é capaz de influenciar positivamente pessoas nos ambientes de negócios e fazer com que elas reconheçam o valor que a gente tem e queiram seguir nossas parceiras. Então, ele é muito relevante para mim porque ele foi feito com parceiros muito especiais. Nesse livro, a gente fala sobre marketing, o Thought Leadership, né, que é liderança de pensamento, como alguém se faz relevante para o outro do ponto de vista de marketing digital. A gente tem parceiras de uma empresa chamada Pitcom que falam sobre o ponto de vista da imprensa, né, como a presença na imprensa ela é relevante para construir uma imagem para um executivo. E a Linguagem Direta, que é uma outra empresa que fala sobre que eles são especialistas em comunicação para liderança, porque não adianta você ser maravilhoso nas redes e na hora que você senta e conversa com seus colaboradores, com seus clientes, com seus pares, Sim. você não conseguir fazer uma comunicação É adequada, verdade. porque aí bota até em xeque o trabalho que você faz online. Fala assim, Sim. poxa, mas não parece, né? Não é a Tem mesma uma pessoa, desassociação. É igual quando você vê na foto a pessoa lá da rede social e quando você vai encontrar pessoalmente é outra pessoa. Aí você É fala tipo assim, meu isso. Deus, né? Quantos anos tem essa foto, né? Ou quanto tem de inteligência artificial. Não, já quero Não. ler esse livro. Eu viu? também, Adorei. quero ler o livro. Ele foi feito com muito E eu carinho. quero autografado. É, Teremos. por favor. Teremos. E a música eu escolhi Maior, do Danny Black, que é uma Maravilhoso. música que ela faz parte de um episódio muito relevante da minha vida, que foi uma imersão para executivos, que é por essa mesma imersão que nos A gente conhecemos. conheceu, maravilhoso. E ela tem um significado muito forte, assim, pra mim, por ter marcado esse momento. E ela é a música que quando eu quero ficar muito feliz, eu coloco no Spotify. Foi a música que mais tocou no meu Spotify. Ai, gente, é Mas maravilhoso. música tem esse poder mesmo, né? De deixar a gente bem. Ou mal, né? Dependendo da música É também. verdade, mas eu tô optando pelo meio copo Claro, cheio. por favor. Não, o Danny Black é muito citado aqui, principalmente nos convidados do OPC, Do APC. que vem de lá. Fê, foi uma delícia conversar com maravilhoso, você. A gente aprendeu obrigada, muito. viu? Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigada pela Obrigada a disposição, você. pela confiança e obrigada por seguirem junto comigo, né? Obrigada, Nessa caminhada. obrigada mesmo. E parabéns aí, viu? Por Parabéns, tudo que você Ana. está construindo. Obrigada, obrigada. É isso, eu tenho certeza que você se beneficiou desse episódio, que você conseguiu tirar muito conteúdo. Encaminhe para alguém que também pode se beneficiar. Segue a Fê, tá a rede social dela aqui embaixo no link. Segue ela, conversa com ela lá, que tem muita coisa boa também te esperando no Instagram dela, no LinkedIn, nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Esse foi o 38º 38º. 38º episódio do Mira Nelas. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo.